Olá, bem-vindo ao nosso Conheça Sua Bíblia de hoje. Nós vamos estar fazendo a exposição de Jeremias 11. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nos dê a graça de compreender, de entender, de absorver a Tua Palavra, para que nós possamos ter vida, ó Pai, vida abundante. Que o Senhor corrija os nossos passos, que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem a comunicar conosco através da Tua Santa Palavra. No nome santo de Jesus, amém. Jeremias 11. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouçam as palavras dessa aliança e fale aos filhos de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse, deem ouvido à minha voz e faça tudo o que eu lhes ordeno. E vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi, amém, Senhor. Então a primeira coisa que Deus está falando é que a palavra dele não é uma palavra simplesmente que nós devemos escutar como escutamos todas as outras. A palavra do Senhor é espírito e vida. E se nós ouvimos, o nosso espírito é vivificado, nós temos vida. E se nós não ouvimos, ela é muito séria. Aquilo que é a nosso favor pode se voltar contra nós. É como se fosse um alimento. Se nós comemos o alimento, nós estamos fortificados, nutridos por esse alimento. E se nós não comemos, nós vamos estar o quê? Fracos. De maneira similar, é isso que está sendo dito. E o Jeremias fala um amém. Aí o Senhor continua. E o Senhor me diz, proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras dessa aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente aos pais de vocês no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprisse e nas quais eles não cumpriram. De novo, então, Deus coloca a mesma coisa que nós falamos. A palavra foi dita, porém não foi o que observada. Deus foi lá com mão poderosa, tirou um povo que era escravo no Egito, e tirou esse povo, né, e deu a esse povo uma lei, uma constituição desse povo, a norma, a regra, como é que esse povo ia se conduzir. Nós sabemos, né, que toda comunidade ela precisa de uma ordem, precisa de uma constituição, né, seja um condomínio, né, seja uma cidade, até a família tem a maneira como ela funciona. E aqui nós estamos falando da família de Deus, do povo de Deus, que era um povo escravo, oprimido, e que Deus estabeleceu para esse povo as melhores leis, para que esse povo tivesse ordem, para que eles pudessem viver de maneira próspera. E aqui Deus fala, pois é, eu falei que tanto isso ia acontecer da maneira positiva, todavia, se eles se recusassem, o que ia acontecer é exatamente o contrário. Então, da mesma forma como Deus castigou o Egito por conta da malignidade do Egito, então esse povo que se embruteceu, endureceu com Deus, da mesma forma, esse Deus que é justo, ele vai agir o que? Da mesma maneira. Os egípcios não tinham recebido o que esse povo recebeu. Então, se os egípcios não receberam, fizeram a maldade e já tiveram a punição, quanto mais ainda esse povo. E é isso que Deus está falando aqui. E ele continua no versículo 9. O Senhor ainda me disse o seguinte, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, armaram uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras.
Também eles quiseram seguir outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que eu fiz com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão. Porém esses de modo nenhum os livrarão da hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantas quanto as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto os números de ruas de Jerusalém. Então o que Deus está falando? Olha, não só não ouviram a minha voz, como eles conspiraram, eles se voltaram contra mim. Fizeram exatamente aquilo que era contra a minha palavra, contra a minha natureza. A lei do Senhor se resume o quê? Em nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Então, quando ele fala dessa conspiração, do que se diz respeito? Diz respeito a um desprezo por Deus, ou a substituição de Deus por outros deuses, e da mesma forma, o desprezo pelo próximo. Então isso que Deus chama o quê? De conspiração. Então se o povo é chamado pelo meu nome, ele se conduz o quê? Conforme eu sou. Se nós temos um pai, se nós respeitamos um pai, nós ouvimos o que esse pai diz. Se nós somos de Deus e nós sabemos o que Deus pensa, é simples. O que nós devemos fazer? Nos adequar. Porque é aí que está a vida. As palavras de Deus não são palavras caprichosas, são palavras certeiras, são palavras sábias, são palavras justas, são palavras que promovem o quê? O bem comum. São palavras de plena ordem. E o povo não fez. E quando, às vezes, nós não praticamos a palavra de Deus, e aí nós colhemos o fruto da dureza do nosso coração, o que nós corremos fazer? Vamos orar a Deus, vamos clamar, vamos fazer uma oração, vamos fazer tudo isso. E Deus fala, olha, eu não vou escutar. Eu não vou escutar porque vocês querem orar, mas vocês não querem a minha palavra. E tudo é santificado pela palavra e pela oração. Então não tem jeito de nós vivermos uma vida totalmente alheia à palavra de Deus e acharmos que as nossas orações se multiplicam e Deus vai fazer os nossos caprichos. Pelo contrário, nós devemos deixar nos educar por Deus e a nossa oração terá sentido. Agora, se nós não escutamos a palavra de Deus e queremos simplesmente fazer de Deus aquele que satisfaz os nossos caprichos, isso é um absurdo. É o que está sendo dito aqui. E pior, quando Deus não respondeu, o que eles fizeram? Então vamos procurar os outros deuses. E aí Deus fala, olha só que absurdo, né? Vocês sabem que eu sou o Deus que tirou vocês do Egito e vocês multiplicaram deuses. E porque eu não escuto vocês, porque vocês não ouvem minha palavra, vocês vão recorrer ao quê? A esses deuses. E vocês acham que esses deuses têm algum valor. Igual existe muitas ruas em Jerusalém, existe também muitos deuses que vocês estão o quê? Cultuando. Assim como existe muitas cidades em Judá, vocês estão o quê? Por aí, com esses muitos deuses, achando que isso vai dar em alguma coisa. E não vai dar em nada. É por isso que ele continua aqui no versículo 14 dizendo, quando a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Então, Jeremias, olha, aqui não é uma questão de mágica, né? Deus, ele quer ser o Deus do povo, ele quer ser conhecido, ele quer ser vivenciado, ele quer ser entendido, ele quer fazer parte das nossas vidas, não é por um capricho, é porque nós, sem Deus, o que nós fazemos são coisas terríveis. Nós vivemos de maneira horrível. Então, não se pode ter como se fosse um patuá que garante pessoas totalmente desordenadas terem vidas o quê? Prósperas, ajustadas,
vivendo segundo a obstinação do coração. É isso que Deus está dizendo aqui. E ele diz mais: que direito tem minha amada na minha casa? Ela que cometeu tantas maldades. Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Que Deus está falando o seguinte: foi eu que estabeleci vocês. O Deus que criou toda essa terra, que tem visto a revolta da terra, é o Deus que chama pessoas, é o Deus que chamou Abraão, é Deus que fez promessas a Abraão, é Deus que tirou os descendentes de Abraão, um povo oprimido, pessoas totalmente escravas, sem nenhum tipo de direito, e conduziu esse povo por o deserto, estabeleceu na terra, deu várias mostras de poder, de presença, de direcionamento, deu as leis. Ele foi desprezado, ele foi trocado, por conta da instabilidade do coração das pessoas, por conta da firmeza de propósito. Então ele fala: não adianta orar, Jeremias, isso aqui não é uma oração. Não é simplesmente a oração, é um clamor, palavras mágicas, isso aqui não, isso aqui vocês, simplesmente esse povo, assim, foi estabelecido por mim. É como uma planta que foi plantada para dar alguma coisa boa, e ao invés de dar coisas boas, frutos bons, começou a dar o quê? Fruto ruim. Então, da mesma forma que foi plantada, Deus fala assim: eu arranco. Não está servindo ao propósito. É fraude. E aí Deus conta isso para Jeremias, e Jeremias diz assim: o Senhor me contou, versículo 18, o Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes para que ninguém mais se lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justos juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Então, nesse primeiro lamento, nós já vemos aqui também algo já messiânico que aponta para Jesus, que veio como Salvador, Salvador desse povo, Salvador de Israel, de Judá, do povo chamado de Deus, que estavam perdidos na dureza dos pecados, com idolatrias, com muitos deuses, com muitas misturas. E a gente sabe o que aconteceu quando o Senhor Jesus veio. Ao invés do povo receber a salvação, o que eles fizeram? Mataram o Messias. Então, Deus, ele prova o íntimo do coração. Nós somos pecadores. E o que nós devemos fazer? Embrutecer ainda mais do pecado? Obstinar no nosso pecado? Ou nos arrependemos? Por isso que a palavra de Deus é um chamado ao arrependimento. É um chamado à mudança de mente, a mudança na maneira de pensar, para que nós possamos pensar segundo a orientação de Deus e não segundo a dureza do nosso coração. Aí quando vem esse lamento, essa profecia, a maneira como vai se mostrando que o povo vai afrontando a Deus, aí vem uma resposta de Deus. E qual é essa resposta de Deus? Olha, eu falo para você, pare até de profetizar. Pare até de profetizar, porque o povo estava falando para Jeremias. Quando a gente fala de profecia, tem algo que acontece no momento e tem algo que é como se fosse uma repetição. Quando a palavra de Deus fala do fim de todas as coisas, do juízo final, nós sabemos que vários juízos já vieram sobre a terra. Tem um juízo grandão, o último,
que depois desse nós veremos um novo céu e uma nova terra. Mas nós tivemos o juízo, né, na época de Noé, no dilúvio, onde Deus julgou, porque a maldade ela vai se multiplicando até um ponto que fica insustentável. O que Deus faz? Ele intervém. E a partir dali, novamente, o quê? As pessoas começam a viver e a maldade continua a crescer e chega um ponto, Deus manda juízo. Foi assim que passaram vários impérios, várias civilizações. Foi assim na época de Noé, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim com vários impérios que simplesmente desapareceram, civilizações inteiras, né, que desapareceram, porque afronta aos princípios de Deus, aquilo que é a nossa criação, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, vai chegando num ponto que Deus simplesmente o quê? Coloca freio. A sociedade fica caótica, não existe justiça, não existe esperança e Deus intervém. E nós sabemos que tem um juízo, né, maior, né, que se aproxima e se aproxima depressa exatamente pelo desprezo. Então nós vemos que aquilo que aconteceu lá no Egito, aconteceu em vários lugares, aconteceu com Israel e vai acontecer com o mundo inteiro. E o que eles estavam fazendo? Mandaram o profeta calar a boca. Não profetize. Feche a sua boca. Se você ficar falando essas coisas que se nós não fizermos, Deus vai intervir, nós vamos matar você. E Deus fala assim, ah é? Pois é, quem vai morrer são vocês. Eis que eu os punirei. E a punição de Deus, desse Deus que é bom, que é justo, mostra que essa punição ela é implacável. Alguém pode falar assim, mas como é que pode Deus punir? Ah? Olha, Deus avisa, Deus chama o entendimento, mas aí quando não existe resposta, o que vem? Vem essa punição, é aquilo que está sendo dito aqui. Então Deus fala, eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Então, o que nós precisamos aprender, né, nessa lição de hoje? É que é maravilhosa a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uma riqueza maior do que qualquer ouro, né, prata, pedras preciosas. Ela é mais doce que o mel, mas ao mesmo tempo, né, o desprezo à palavra de Deus traz consequências, traz morte. Se apartar de Deus é se apartar da vida. E que Deus possa nos dar a graça, né, de nessa maratona que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, colocar as nossas vidas em ordem, intensificarmos as nossas orações de clamor, de arrependimento, ao invés de orações que ficam pedindo coisas, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor cura daqui, Senhor prospera dali. Diga assim, Senhor, olha o meu coração que é duro, que é obstinado, meu coração que se deslumbra com tantas as coisas que esse mundo propõe. Senhor, eu sou do Senhor, a minha família é do Senhor, e nós temos pecado. Nos ajude a nos arrepender, para que nós não venhamos a ser destruídos, como são destruídos aqueles que desprezam o teu nome. Então, nesse Jeremias 11, que Deus possa nos ajudar o quê? A renovar a aliança com Ele, para que não haja lamento e para que a resposta de Deus, com respeito a nós, a nossa geração, a nossa família, as pessoas que convivem conosco, a nossa cidade seja uma resposta favorável. Senhor Deus, pedimos no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor seja propício a nós e que o Senhor nos ajude. No nome de Jesus. Amém. Eu peço que você inscreva no canal, que você compartilhe, que você medite, veja, reveja o vídeo, que nós possamos aprofundar, porque muitas vezes nós ficamos só pegando um versículo aqui, um versículo ali. Mas a palavra de Deus fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Até a próxima.